Pessoal, o objetivo desse vídeo é explicar essa funcionalidade do VMware Player, VMware Workstation, que é LAN Segment. Então, qual é a lógica disso aqui? Na verdade, o efeito de LAN Segment é o que a gente consegue fazer em uma rede convencional, o chamado bridge. Para que serve o bridge? Por exemplo, eu quero fazer um firewall transparente em nível 3, por exemplo. Eu não preciso modificar meu endereçamento e posso botar um firewall na frente de um servidor, por exemplo. Posso fazer proteções de serviços web. Então eu poderia botar um filtro antes de chegar na minha aplicação. Posso usar detectores de intrusão. Então eu tenho aqui pelo menos 3 utilidades interessantes, que é um firewall transparente, que eu vou demonstrar depois um exemplo prático. Pode-se colocar um proxy de aplicações também transparente, ou seja, não vou modificar minha aplicação que está atrás da minha máquina bridge, e posso usar para detectores de intrusão de rede, IDS. Nesse cenário aqui, eu estou mostrando a configuração que deve ser feita no VMware Player, com o objetivo, nesse caso aqui, de fazer o seguinte: eu quero que esta máquina virtual aqui, rodando CentOS, fique na frente dessas outras duas máquinas. Como é que funciona numa rede convencional isso? Eu, por exemplo, teria a minha máquina aqui, esse Linux aqui. Aqui atrás eu poderia ter um switch ligando numa das interfaces desse meu Linux. Então aqui estariam as máquinas reais ali que eu estou usando como virtualizados, XP e CentOS. E um outro cabo ligado ao restante da rede. Então o que faz esse servidor aqui? Ele funciona como se fosse um switch de duas portas. Um switch de duas portas. Ele vai fazer então que os pacotes nível 2 passem para cá e os pacotes nível 2 passem para cá. Essas máquinas aqui não têm comunicação direta com a rede local, somente passando por aqui. Com isso eu consigo então definir um firewall transparente, um proxy de aplicações, um detector de intrusão. Bom, voltando para a configuração do VMware. Então, o que é necessário aqui? Como é que vai ser demonstrado isso? Eu preciso criar um segmento de rede, LAN segment. Como se cria isso? Na verdade, para se fazer o uso do LAN segment de forma correta, todas as máquinas virtuais devem estar desligadas. Em uma dessas máquinas virtuais se cria um segmento, que depois vai ser demonstrado ali como se faz. Eu vou dizer aqui que o nome do segmento, e esse nome é genérico, vai se chamar interno. Então, esse interno vai ser o modo da interface deste cara aqui e deste cara aqui. Então, nas opções das interfaces do VMware Player, tu tens o modo Bridget, que é as mesmas condições da placa de rede do hospedeiro. Tem NAT, que fica atrás do hospedeiro. Tem Host Only, que é uma rede apenas visível no host. E tem o LAN Segment.
que é isso que nós estamos fazendo. Na outra interface desse Linux aqui, então a ETH1 desse cara vai ser parte desse segmento chamado interno. A outra interface vai ser modo bridge. O que nós vamos fazer aqui depois? Eu vou criar uma bridge no Linux entre essas duas interfaces. Então aqui vai ser criada uma bridge. Vai ser criada uma ponte. Fazendo uma comparação, eu vou criar um switch de duas portas nesse Linux. O que vai me possibilitar? Essas máquinas internas aqui vão receber, por exemplo, IP da faixa da rede local convencional. Só que só vão receber qualquer tráfego passando por esta máquina aqui. E ao fazer isso, eu consigo ter essas vantagens que eu estou querendo fazer aqui. Então lá na rede convencional, eu precisava colocar um cabo de rede na frente das máquinas que eu quero proteger. Para mim ter o mesmo efeito aqui, eu vou ter que fazer uso do LAN segment, comum entre todas as máquinas que eu quero que fique aqui atrás. Eu posso criar vários desses LAN segment, mas tem que atentar que essa criação deve ser feita com as máquinas desligadas. Fora isso, eu tenho que fazer uma configuração no sistema operacional aqui. Então eu vou usar o utilitário brctl para criar uma bridge. É um procedimento bem tranquilo de fazer. E com isso eu vou poder usar, por exemplo, este cara como um firewall transparente. Então um pacote vindo dessa rede aqui ou saindo dessa rede aqui, esta ponte aqui vai ser transparente. Eu não tenho IP aqui, eu não tenho IP aqui. Então imagine que eu coloque um switch e consiga fazer uso de um firewall nele. É isso que nós vamos fazer logo a seguir. Bom, então vou demonstrar primeiro passo é criar o LAN segment. Eu vou usar essas duas máquinas virtuais aqui. Então, essa máquina de nome Tiomacalé 4 aqui vai ser o CentOS, que vai ser o bridge e o firewall transparente. E essa máquina Windows XP aqui vai ser um exemplo de um servidor, uma máquina qualquer, que vai ficar atrás desse firewall, esse bridge aí transparente. Então, não importa qual máquina eu vou usar aqui para criar o LAN segment. Então eu vou editar aqui as propriedades da máquina virtual. Eu tenho duas interfaces aqui, uma em modo bridge, para se comunicar com a rede convencional aqui. E eu vou criar agora um segmento. Então eu vou criar aqui, como eu tinha colocado já no vídeo anterior, né, na demonstração teórica, interno. Eu estou dizendo então que essa minha interface aqui, que no meu caso do meu Linux vai ser ETH1, faz parte do segmento interno. Minha outra interface faz parte da rede convencional que eu tenho aqui no meu laboratório. Então, ok. Vou inicializar essa máquina. A minha outra máquina que eu vou usar aqui, que é um Windows XP, agora deverá aparecer o segmento que foi criado. Eu deveria fechar aqui primeiro. Eu estava com ela aberta ali. Agora vai aparecer interno. É interessante que aconteceu aqui pelo seguinte. Percebam que quando eu estava com a máquina aberta e eu criei, e a outra estava aberta também, não vai aparecer o LAN segment. E aí acontece o seguinte. Tu venhas aqui e cria
outra LAN segment com o mesmo nome interno e elas não são as mesmas. Então, para isso aqui funcionar, criem numa das máquinas e deixem a outra fechada. Abram apenas depois. Se não aparecer aqui a opção de listar o LAN segment criado anteriormente, fechem a máquina que vocês querem usar, abram novamente. Ok? Então, vou abrir aqui a minha máquina que seria cliente. Muito bem. Então, enquanto está carregando aquela máquina virtual ali, eu vou fazer o seguinte. Vou me logar aqui. O que eu tenho? Eu tenho duas interfaces. Eu tenho a interface ETH0, que está pegando o IP da minha rede convencional, e o ETH1, que participa do LAN segment. Bom, para mim criar uma bridge, e eu estou usando aqui o CentOS, certo? Isso aqui em Debian vai ser similar, não a forma de instalar o pacote, mas a forma de usar o comando. É necessário que se faça a instalação desse pacote aqui, Bridge Utils. Provavelmente já deve estar instalado aqui nessa máquina, mas é necessário então ter esse cara. Outra coisa importante, deverá estar habilitado o firewall para bridges. Então, existe uma opção no kernel do Linux chamado NetFilter para funcionar em bridges. Então, percebo que aqui ele está habilitado. Se estiver em 0 aqui, não vai funcionar. Então, mesmo colocando uma regra de firewall, o sistema operacional vai ignorar esta regra. Então, feito esta configuração, agora vamos criar a bridge. O comando para se usar aqui é o brctl. Então tem vários parâmetros aqui. Vamos usar o comando bem simples para criarmos a bridge de nome br0. Esse é o nome que eu estou definindo aqui, como br0. Eu posso verificar se a criação ocorreu. Deixa eu acertar o comando aqui. Já está criada a bridge br0. Agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que adicionar as interfaces que fazem parte dessa bridge. Então imagine, eu criei o switch, agora eu estou dizendo quantas portas ele tem. Eu vou dizer que a interface ETH0 e ETH1 fazem parte dessa bridge. O comando para adicionar é o brctl addIf, de adicionar interface, o nome da bridge e qual é a interface. Ó, eu adicionei agora a interface ETH0. Vou adicionar agora a interface ETH1. Tenho duas interfaces aí. Vejo que eu não ativei ainda a minha bridge. Eu não ativei a minha bridge ainda. Eu vou ativar ela agora. O BR0, a partir de agora, é uma interface como qualquer outra. Opa. Ó. BR0. Vou retirar o IP dessa interface TH0 que ela não tem mais sentido. Então, o comando aqui é esse. Removi o endereço da interface ETH0. Por que eu estou fazendo na console do VMware aqui? Porque eu perdi o IP agora, eu não teria comunicação em rede. Então,
Eu vou solicitar agora um IP para a minha bridge. Vejam, eu estou usando o DH Client aqui para pegar um IP da interface BR0. Ó, recebi o endereço. Agora, eu vou acessar essa máquina e vou continuar minha configuração usando o SSH. Vou aumentar a fonte aqui para ficar melhor de visualizar. Vamos usar um 14 aí. Fica melhor. Bom, então o que eu tenho? Eu vou ativar também a minha interface TH1. Ambas as interfaces estão aparecendo agora. E o que vai acontecer já inicialmente? Vamos voltar para o Windows aqui. Esse Windows ele está atrás deste Linux, que está sendo configurado agora aqui. O que eu chamo atrás? Ele está ligado fisicamente nessa interface aqui, que é o LAN segment interno. Se nós visualizarmos aqui, lá interface, ele está no LAN segment interno. No Linux, a interface ETH1 está no interno. Como é que eu sei que é ETH1? Eu posso ir em avançado aqui, ver o endereço físico dessa interface. Então o final dela aqui é 98C9. E conferir aqui, por exemplo. Vejam que está 98C9. Por isso que eu sei que é TH1. Muito bem. Agora, o que deve acontecer aqui? Eu vou colocar em DHCP essa interface desse Linux, desse Windows aqui. Ó, está com IP fixo. Eu vou botar em DHCP. Deverá pegar um IP da rede 192.168.254. A rede que está na frente lá do Linux. E é o que aconteceu. Para nós vermos isso aqui funcionando de forma bem prática, podemos colocar um firewall transparente, bem simples. Eu vou fazer o seguinte: ping 888. Estou dando ping aqui. Vejam, eu estou com IP 192.168.254.30. Isso aqui não é um firewall onde eu passo por esse cara por roteamento. Eu não tenho um gateway padrão. Percebam aqui, ó, o meu gateway padrão é 254.254. Olha aqui. 254.254. Certo? O meu gateway padrão aqui também é esse. Então, esse Windows não está passando em camada 3 aqui, está passando em camada 2. Se eu fizer isso aqui, ó, eu vou fazer um bloqueio do protocolo ICMP que tenha destino a rede 888. A rede, desculpe, o IP 888. Perceba o que aconteceu lá na máquina que está atrás deste firewall. Houve um bloqueio, por quê? Se nós analisarmos a interface TH1 aqui,
nós vamos perceber que o tráfego dessa máquina 254.30, que é o Windows XP, está passando por este Linux que funciona como um switch. Com uma vantagem, eu consigo fazer, por exemplo, este firewall aqui sem afetar meu endereçamento. Então, pensando em serviços, pensando em aplicações que são falhas em relação à proteção, ou se quiser fazer uma análise do tráfego que passa aqui, se consegue fazer dessa forma. Então, esse vídeo aqui tinha o objetivo de explicar o que é o LAN Segment. Com o LAN Segment, a gente consegue, então, colocar uma máquina virtual na frente da outra, fazendo o papel de uma bridge.